Boa noite, senhoras, senhores e autoridades presentes. Esta audiência pública de número 4 de 2013, que tem por finalidade oferecer informações, esclarecer dúvidas e permitir o posicionamento da população do entorno do empreendimento, que é o terminal de granéis de exportação da empresa Rocha Terminais Portuários e Logística. Agradecemos a presença do senhor Gazito Salles das Neves, diretor administrativo da Cagepar, e senhor Luciano César Dias Salmon, diretor técnico da Cagepar. Nesta audiência, será apresentado o Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV, de acordo com o artigo 43 da Lei 2557-01 do Estatuto das Cidades, Lei Complementar Municipal 60/07, PDDI, e Lei número 2822, de 2007. Primeiramente, gostaria de lembrar que, após a composição da mesa e abertura da audiência pública, que será realizada pelo presidente da mesa, teremos a exposição do projeto do empreendimento e do estudo de impacto de vizinhança, EIV. Posteriormente, daremos um intervalo de 15 minutos, que é o tempo disponível para os senhores se inscreverem com as moças da recepção, lá embaixo, e formularem as perguntas de forma escrita. Os senhores que desejarem fazer as perguntas de forma oral também devem se inscrever. E é importante lembrar que essa é a oportunidade de fazer os questionamentos. As perguntas orais terão um tempo de 2 minutos, cronometrados, com direito à réplica e tréplica. Bem, então, vamos à composição da mesa. Primeiramente, chamaremos o representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária, a senhora Aline Carla Costa. Chamaremos agora o representante da empresa Rocha Terminais Portuários e Logística, senhor engenheiro Luiz Antônio de Matos. Chamamos agora à mesa o representante da plenária. Senhor Antônio Emanuel. Perdão, Paulo Emanuel. E eu, Glenda Ramos, serei a secretária de mesa. Bem, com a mesa já composta, eu lhes informarei os procedimentos da audiência pública. Dos procedimentos da audiência pública. A audiência pública será composta de 3 fases, permitindo a abordagem de todo o conteúdo da EIV. São elas: a primeira fase
é a abertura da audiência pública, que está acontecendo agora. A segunda fase é a apresentação do EIV pelo representante do empreendedor. E a terceira fase, o encerramento da audiência pública. A primeira fase, na abertura da audiência pública, consta o registro de presenças 1 hora antes e até 30 minutos após o início dos trabalhos. Na abertura, há o pronunciamento do secretário municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária, ou seu representante, na qualidade de presidente da mesa coordenadora da audiência. A instalação dos trabalhos. Formação da mesa coordenadora da audiência pública, composta pelo secretário municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária, ou seu representante, devidamente nomeado na qualidade de presidente. Um representante do empreendedor, um representante da plenária da audiência e um secretário de mesa, que no caso serei eu, que será responsável pela lavratura da ata. A escolha do representante da plenária dar-se-á por indicação dos demais membros da plenária ou sorteio entre as entidades presentes. A apresentação preliminar da audiência e leitura do regulamento da audiência pública pelo presidente da mesa coordenadora ou seu preposto. Na segunda fase, a apresentação do estudo de impacto de vizinhança, que é o EIV. O representante do empreendedor fará a apresentação do EIV, na qual será facilitada a compreensão por linguagem acessível e ilustrada, de modo a possibilitar o entendimento das vantagens e desvantagens, bem como as consequências da implantação do empreendimento, que deverá seguir as seguintes etapas. A primeira etapa é a exposição, que consta a apresentação de justificativas e demais aspectos relevantes do estudo de impacto de vizinhança, EIV, no caso, pelo representante do empreendedor. O segundo é colocação da matéria em 4 blocos. No primeiro, a caracterização do empreendimento. No segundo, as vantagens e desvantagens do empreendimento. No terceiro, as consequências da implantação. E no quarto, as medidas mitigadoras, que são as medidas destinadas a prevenir impactos negativos ou então reduzir sua magnitude. O tempo máximo para a apresentação será de 60 minutos, distribuídos entre os 4 blocos. Manifestação dos participantes. Qualquer participante, obedecida a ordem de inscrições, poderá solicitar esclarecimentos sobre a exposição. As inscrições ocorrerão durante a exposição de cada bloco, encerrando-se ao final da apresentação do bloco. Cada intervenção terá um tempo máximo de 2 minutos, limitando o tempo total para o conjunto das intervenções para cada bloco de 20 minutos. Terceiro, esclarecimentos. A equipe técnica da Câmara Técnica do Conselho Municipal de Urbanismo oferecerá esclarecimentos às manifestações realizadas quando solicitado. No quarto, manifestações, o autor de considerações ou proposições protocolizadas por escrito nos termos deste regulamento poderá realizar a apresentação oral das mesmas, no tempo máximo de 3 minutos, sem permissão de apartes
obedecida a ordem de inscrições, e limitando-se o tempo total de 30 minutos. As inscrições ocorrerão durante as exposições referidas no item anterior, encerrando-se ao final daquela. Todas as manifestações protocolizadas nos termos deste regulamento serão analisadas pela Câmara Técnica do Conselho Municipal de Urbanismo, CTCMU, independente da sua apresentação oral. A terceira e última fase é o encerramento da audiência pública. Encerramento da reunião, que será realizado pelo presidente de mesa, após 3 horas da abertura da audiência, podendo ser antecipado ou prorrogado a critério da coordenação, ouvidos os presentes. Passo agora a palavra à presidente da mesa, a representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária, senhora Aline Carla Costa. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e gostaria também de deixar aberta aqui essa audiência pública sobre o empreendimento da empresa Rocha para a apresentação do empreendedor. Bem, convido os senhores a desfazer a mesa para assistir à exposição do projeto pelo representante da empresa Rocha Terminais Portuários e Logística. Quem que vai fazer a apresentação? Eu acho que é a empresa, né? Quem vai fazer a apresentação é a empresa. É a empresa? A senhora Bruna Bertoldi Freire? A senhora Bruna Bertoldi Freire? Isso. Convido agora para fazer a exposição do projeto senhora Bruna Bertoldi Freire. Boa noite a todos. Vou apresentar, então, para vocês o estudo de impacto de vizinhança do terminal de granéis de exportação da empresa Rocha Terminais Portuários. Conforme já explicado anteriormente, baseado no decreto municipal, eu vou apresentar em 4 blocos: a caracterização do empreendimento, vantagens e desvantagens, as consequências da implantação e as medidas mitigadoras. Falando um pouquinho apenas do Rocha, é uma empresa que está atuando em Paranaguá há 150 anos e desde 1864 na indústria, comércio e navegação. Em 1885, com a chegada da rodovia Curitiba-Paranaguá, teve ampliação das suas atividades e em 2000, com a aquisição de 2 guindastes, ampliou sua atividade na descarga de granéis. Bom, então o empreendimento é um terminal de granéis agrícolas para exportação, tem uma capacidade de armazenamento de 305 mil toneladas e os principais produtos são os grãos, o açúcar e o farelo. A localização dele está na Avenida Coronel José Lobo, aqui no bairro Dom Pedro, no número 1250. Fazendo uma aproximação, a gente tem ele bem pertinho do porto, aqui perto do corredor de exportação, né? E o empreendimento, então, ele fica na José Lobo, entre as ruas Manuel Pereira e Barão do Rio Branco. Em relação ao plano diretor, esse empreendimento está inserido dentro da zona de interesse portuário, totalmente voltado para a atividade desse empreendimento. Em relação ao plano de desenvolvimento do porto, ele fica na área de granéis sólidos, nessa área verde aqui do mapa. Aqui está uma planta interna do armazém, uma planta esquemática. Então, a gente tem a Avenida Coronel José Lobo nessa região, Manuel Pereira, e aqui é Barão do Rio Branco.
Aqui para trás a gente tem a área da APA. Para poder explicar o empreendimento de uma forma clara e objetiva, a gente dividiu ele nas suas 3 principais atividades, que é o recebimento, o armazenamento e a expedição. Falando um pouco, então, do recebimento, principalmente ele vai receber através do modal rodoviário e do ferroviário, sendo que o principal meio de recebimento será o ferroviário. Em relação ao rodoviário, o empreendimento terá 4 moedas rodoviárias com 4 tombadores de caminhões. Então, a hora que vem descarregar o caminhão, são 4 tombadores que fazem a descarga. E ele tem uma capacidade para receber 12 caminhões hora. Em relação ao ferroviário, que é o principal modal, vão existir 2 moedas ferroviárias com capacidade simultânea de 8 vagões de descarregamento. É uma grande capacidade de descarga dos grãos. Vai poder receber 280 vagões por dia. Uma característica importante desse armazém, ele possui 4 ramais ferroviários, para capacidade de 70 vagões cada. Isso é o máximo que a ALL pode atingir. Então, o que acontece? A hora que for carregado esses 70 vagões no produtor, ele vem até aqui o terminal sem precisar fazer manobras. Então, quando ele passar pela cidade, não tem a necessidade de fazer o desengate de vagões. 70 vagões saem do produtor e descarrega direto no terminal. Então, aqui é a forma que vai entrar o modal rodoviário pelo armazém. Ele vai acessar pela rua Manuel Pereira e entra nas 2 quadras, né? Na quadra A, ele entra pelo acesso e para a quadra B, no acesso lateral. Mais para frente, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esses fluxos. Na questão do ferroviário, então, ele vai vir por trás do empreendimento, numa malha ferroviária já existente, que também vou mostrar um pouco mais à frente, e vai fará a descarga nas moedas. Em relação ao armazenamento, essa é uma prospecção do empreendimento, como ele ficará. A gente tem aqui a Avenida José Lobo e aqui a Barão do Rio Branco. Hoje, no local, já existe um empreendimento de granéis, aqui compondo a quadra A, e atrás aqui será a quadra B do empreendimento. Falando um pouco, então, do armazenamento, como eu já falei, será grãos, farelo e açúcar. O armazém de grãos vai ter uma capacidade de 120 mil toneladas, o armazém de açúcar, 110 mil toneladas, e o armazém para farelo, 75 mil toneladas. Em relação à expedição, a expedição será por correias transportadoras que ligarão o armazém ao corredor de exportação. Serão 6 correias com uma capacidade de 6 mil toneladas horas. Até no folhetim de vocês teve um pequeno erro, está 4.500, mas o correto é 6 mil. O importante das correias transportadoras que elas estão ligadas ao corredor de exportação sem fazer nenhuma passagem por cima de nenhuma rua do entorno. Então, do empreendimento já vai estar conectado na correia de exportação, que vai estar conectado diretamente ao porto. Aqui é uma imagem das correias, né, como serão. Aqui a correia internamente, ela é hermeticamente fechada. Essa é uma área que aqui vão existir as correias que vão passar por esse espaço, né? Então é uma instalação totalmente fechada para justamente fazer o enclausuramento do pó. Aqui é só uma figura de como vai estar ligada ao corredor de exportação. Então, em relação à vizinhança, o empreendimento está inserido próximo a outros empreendimentos com atividades semelhantes. Em amarelo, a gente tem os armazéns que também trabalham com granéis. A gente, então, tem a Coamo, trabalha com granéis, a Cotriguaçu, com os grãos. Na frente do empreendimento, há um outro empreendimento do Rocha, que trabalha com granéis também. Temos a Península, a GTL, a Fertipar e outro empreendimento do Rocha. Essa mesma mapinha semelhante, vocês também podem acompanhar pelo folheto entregue. Em azul, a gente tem comércios da região. A gente tem o posto de gasolina, aqui tem um comércio e serviços, e aqui uma empresa de logística. Esse raio vermelho é a área de influência direta delimitada pelo empreendimento, onde haverá o fluxo de caminhões e o empreendimento diretamente vai estar influenciando. Falando, então, um pouco das vantagens e desvantagens. Como vantagem do empreendimento,
A gente tem uma previsão de contratação de 281 empregos. Haverá um aumento de 5 milhões de toneladas na capacidade de armazenamento do porto. Isso influenciará no auxílio dos caminhões que ficam aguardando a descarga nos armazéns. Esse armazém contará com esse benefício. É um empreendimento voltado para o modal ferroviário. Ele tem uma grande capacidade de descarga. Como eu falei antes, serão 8 vagões para descarregamento simultâneo. A principal característica em relação ao trem é que não haverá nenhuma passagem de nível adicional do que hoje já existe. Então, hoje aqui a gente tem a malha ferroviária já existente em Paranaguá, próximo à região do empreendimento, e a gente percebe aqui por essa foto do satélite que não haverá nenhuma mudança no que já ocorre hoje. Então, o empreendimento não vai causar nenhum impacto em relação à malha ferroviária. Outra vantagem desse empreendimento, não haverá desmate da vegetação nativa no local, apenas a vegetação rasteira, e a localização do empreendimento está totalmente voltado com as políticas do município, principalmente em relação ao plano diretor. Como desvantagem, então, do empreendimento, a gente vai ter um aumento de 7% do tráfego de caminhão na cidade, com os 12 caminhões por hora que será enviado, e a questão da emissão de pó devido ao tipo de produto que vai ser movimentado. Como consequência, então, da implantação do empreendimento, a gente terá uma obra que vai durar 2 anos e uma previsão de contratação de 700 empregos. Em relação também à consequência da implantação, a gente vai ter o incentivo do desenvolvimento do comércio e indústria local, devido à necessidade de manutenção do próprio terminal. Então, a gente tem empresas que vão precisar atuar na questão de manutenção de equipamentos de elétrica, eletrônica, ar comprimido, o próprio sistema de desempoeiramento, manutenção predial, incentivando o comércio local e a indústria. Outra consequência da implantação vai ser a disponibilização de 5 milhões de toneladas de armazenamento no município de Paranaguá. O aumento da receita tributária, principalmente a municipal, juntamente com a federal e a estadual, e a questão dos 7% do tráfego de caminhões no município, que mais para frente a gente vai decorrer. Então, como medidas mitigadoras para as desvantagens que a gente apresentou do empreendimento, vão ser adotadas a instalação de um pátio de estacionamento, a intensificação do uso e sinalização vertical e horizontal, a instalação de redutores de velocidade, limpeza das carrocerias e rodados do caminhão, controle de emissão de pó, plantio de árvores ao redor do empreendimento e controle do descarte das águas pluviais. Então, entre as principais medidas mitigadoras está a instalação do pátio de estacionamento de caminhões, que foi avaliado, que ele vai ser instalado na Avenida Ayrton Senna, próximo ao pátio de manobra da ALL, no quilômetro 5. Esse pátio ele tem o objetivo, então, de fazer a triagem, quando o caminhão chega, para avaliar que tipo de grão ele está trazendo, a inspeção e a limpeza primária do caminhão. Vai ter o auxílio de um soprador que vai estar fazendo a limpeza da carroceria e do rodado do caminhão. Esse estacionamento ele tem capacidade para 240 caminhões dia. É a capacidade que o armazém tem para receber caminhões. São 12 caminhões por hora, em 20 horas de funcionamento dá os 240 caminhões. Então, em relação especificamente a esse pátio de estacionamento, que fica na Avenida Ayrton Senna, aqui só para situar é a Honda Sambaqui, perto do empreendimento, né? O que esse pátio vai ter? O acesso será somente pela Avenida Ayrton Senna, não será permitido acesso pela Bento Munhoz. Haverá uma pista de desaceleração para a entrada dos caminhões no empreendimento. O plantio de árvores ao redor de todo o empreendimento, fazendo uma cortina vegetal para controle até da emissão de pó. E a lateral da Avenida Bento Munhoz totalmente fechada, não haverá acesso de caminhão por essa avenida. Então, falando um pouco do fluxo de caminhão, como vai ocorrer da BR-277 até o estacionamento e do estacionamento até o terminal. Pela BR-277, os caminhões vão chegar até o terminal pela Avenida Ayrton Senna, onde farão a triagem
e após continuarão pela própria avenida, a Avenida Ayrton Senna. Essa é a chegada da BR até o pátio. Do pátio para o armazém, eles vão sair pela Avenida Ayrton Senna, vão até o final dela e vão virar na Avenida Manuel Bonifácio. Da Manuel Bonifácio, eles cruzam a Avenida José Lobo e chegam ao empreendimento pela Rua Manuel Pereira. Após o descarregamento do caminhão, o caminhão retorna pela Rua Barão do Rio Branco, pegando a José Lobo e fazendo seu roteiro de volta. Como é que vai ser esse fluxo de caminhão entre o pátio e o armazém? Haverá um cadastro dos caminhões no pátio, onde é feita a triagem para saber que tipo de caminhão que estará lá aguardando à espera. Haverá um sistema de chamamento em tempo real. Como é que funciona isso? Sincronizado entre o pátio e o armazém. Após a descarga dos caminhões, o terminal faz o acionamento ao pátio para que envie os mais 12 caminhões para a descarga. Para fazer isso, a comunicação é através de rádios e celulares. Aqui, então, vindo a área interna do próprio armazém, a gente percebe que os 12 caminhões que vão ser encaminhados por hora, todos eles são absorvidos dentro do empreendimento, no momento da descarga, nos tombadores e nas áreas internas que o empreendimento possui para receber esses caminhões. Outra medida mitigadora, então, é a questão da intensificação do uso de sinalização vertical. São sinalizações, placas, orientando qual que é a rota do caminhão até o terminal, para orientar justamente os motoristas a seguir o roteiro pré-determinado. A instalação dos redutores de velocidade nos entroncamentos da Manuel Pereira com a José Lobo e da Rua Barão do Rio Branco também com a José Lobo. Aqui só demonstrando quais são os cruzamentos, da onde o caminhão virá, pela Rua Manuel Bonifácio, vindo aqui na Manuel Pereira, vai cruzar José Lobo e entrar no armazém. Então, o redutor será instalado nesse trecho e aqui também no retorno para estar fazendo a redução da velocidade. A questão, então, da limpeza e carrocerias dos rodados de caminhões. Haverá um soprador no pátio de triagem para fazer essa limpeza, possível sujeira que o caminhão possa trazer no seu percurso. E antes de sair para o terminal, ele também vai passar por uma limpeza. No terminal, após a descarga, será passado o soprador para que evite que carregue produto para as vias públicas. Em relação ao controle da emissão de pó, todos os pontos do armazém que haverá a geração a emissão do pó, vai existir sistemas de captação. Então, são exaustores que puxam o pó e direcionam ele para um sistema de desempoeiramento. Principalmente as correias transportadoras e as moegas vão possuir esse ponto de captação. Aqui a gente tem, então, um exemplo de um sistema de desempoeiramento, que é basicamente um filtro de mangas. Para onde o pó é direcionado, ele é filtrado, o pó é captado e descartado e o ar sai sem o material particulado. Então, por fim, das medidas mitigadoras, e já da minha apresentação também, em relação ao terminal, haverá um plantio de árvores ao redor do empreendimento, da mesma forma que haverá no pátio do Sambaqui, e a questão do controle do descarte das águas pluviais. Como existe uma grande área de captação da água devido ao telhado, essa água é direcionada para tanques de decantação que fazem o controle do descarte para o canal que existe atrás do empreendimento. Era isso que eu tinha. Obrigada a todos. Bem, com o projeto já apresentado, daremos um intervalo de 15 minutos para que os senhores possam fazer os questionamentos e lá embaixo, junto às moças da recepção. Todas as perguntas, tanto as de forma escrita quanto as orais, elas devem ser escritas. E fiquem à vontade também para beber uma água, um suco, um refrigerante, que estão sendo servidos lá na frente. Gostaria de lembrá-los que a participação dos senhores é muito importante para nós. Então, retornaremos dentro de 15 minutos. Bem, então vamos à segunda parte da audiência pública.
A mesa já está composta. Contamos com a presença do presidente da plenária, senhor Paulo Emanuel do Nascimento Júnior, que é da Defesa Civil. O corpo técnico também está presente. Senhor Aldemilson Rodrigues Ribeiro, senhora Miriam Gomes Leite da Silva, senhor Luiz Antônio de Matos, senhora Bruna. Bem, então, continuando, vamos aos questionamentos já inscritos. Caso alguém queira fazer alguma pergunta oralmente, deverá fazê-la posteriormente às perguntas feitas de forma escrita. Bem, então vamos à primeira pergunta, que é da senhora Adriana Albini. Quero solicitar que as contratações sejam feitas pelo Rocha, para que o novo empreendimento seja por meio da Agência do Trabalhador, para que façam parte dos números oficiais do município e contribuam para as verbas destinadas ao município via FAT. Como é que é o nome da Adriana? Senhora. Oi, Adriana. Boa noite. Nós vamos levar essa sugestão para a nossa área de recursos humanos. E a empresa tem uma preocupação muito grande nesse aspecto, que se citou principalmente no que tange a treinamento do pessoal. A menina não escreveu bem exatamente do jeito que eu coloquei, mas assim, quando qualquer empresa ela contrata via Agência do Trabalhador, todas essas vagas são para a gente, são colocadas no site do MTE e são contadas para Paranaguá, né, como colocações do município. E todos os cálculos do MTE, do Ministério do Trabalho, em relação aos valores de FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, por município, são calculados por esse número. E em Paranaguá, infelizmente, as empresas não têm muito essa visão, e os números que a gente tem oficiais de 1.000, por exemplo, esse ano nós vamos chegar a 1.400 e alguma coisa de colocados no mercado de trabalho. Esse não é o número oficial. Né? Esse é o número das pessoas que utilizam o sistema da Agência do Trabalhador. O nosso número é muito maior, mas, infelizmente, por questões culturais, a gente ainda fica com esse número baixo em relação aos cálculos do FAT. Então, é essa a minha solicitação. Não, muito obrigado. Nós vamos levar essa sua colocação para a nossa área de RH. Só aproveitando, a empresa hoje, Rocha, aqui tem 250 funcionários diretos, né? Tem várias empresas terceirizadas, né, que prestam serviço para a nossa empresa. Não sei mencionar qual é esse quantitativo de pessoal. E a empresa também tem interesse em Santa Catarina, no Porto de Santos, no Porto de Rio Grande, recentemente. Está desenvolvendo outros projetos para o norte e nordeste do país. E, como se colocou, nós temos aqui, hoje, mais ou menos 500 colaboradores, um todo, e esse projeto vai agregar, na operação, mais ou menos 270 funcionários, e mais uma vez, nós vamos levar essa colocação da senhora para a nossa área de RH. Obrigado. Bem, o próximo questionamento é da senhora Diva Oliveira dos Santos. Está presente? Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se as pessoas que moram na proximidade, como no meu caso, que minha casa é encostada com um muro, se vamos ser indenizados e quando que vão fazer a vistoria. Isso, dona Diva. Dona Diva. Dona Diva, eu não sei se a senhora está se referindo a esse empreendimento. É que a gente não tem muro nesse empreendimento ali, não tem morador no entorno que faça divisa com o nosso perímetro. Não sei se a senhora está se referindo ao empreendimento correto que está em questão nesse momento.
Mais alguma dúvida? A dúvida que eu tenho é que a minha casa, as casas ali são tudo encostadas, as 10 casas que tem ali, são todas encostadas ali no Muro do Rocha. A senhora poderia dizer qual que é o bairro que a senhora É mora? na Serraria do Rocha. Não, a senhora, é que esse empreendimento que a senhora está se referindo provavelmente pertence a Cataline. Isso. Isso não é empreendimento não é esse empreendimento em questão hoje da audiência pública. Esse é outro empreendimento. Bem, então vamos às perguntas orais. Senhora Beatriz Bonafini. Bom, nós sabemos que um empreendimento como esse gera um certo desenvolvimento para a nossa cidade. Eu gostaria de saber, em média, quantos empregos esse empreendimento vai gerar? Foi colocado aí, são 270 empregos, 700 na fase de construção e depois em torno de 270 empregos diretos para operar o terminal. E encerrando os questionamentos, senhor Luciano Salmão tem uma pergunta oral. Boa noite a todos. Eu gostaria que esclarecesse, que eu fiquei com dúvida quanto ao controle dos descartes de águas pluviais, bem como respondesse também como é feito hoje a coleta e o tratamento vamos dizer assim, na quadra existente, bem como seus projetos da futura instalação já estão desencadeados, prevendo essa nova demanda, e conforme os senhores colocaram aí, teremos aí mil pessoas envolvidas no primeiro momento e depois 271, com isso teremos um aumento de demanda de água e, em consequência, também um acréscimo no efluente de despejo industrial e também no efluente de esgotamento sanitário. Então, a minha pergunta é, na questão dos projetos, em que situação está? Bom, eu vou colocar, então, em duas fases, com respeito ao controle ambiental do descarte de efluentes. Na fase de instalação, que está amparado por uma licença de instalação, existe uma condicionante e faz parte também do PCA, do Plano de Controle Ambiental, o tratamento desse efluente nos canteiros. Então, a empresa que vai ser contratada para fazer a edificação, para a construção, ela tem um controle próprio, pode ser por banheiro químico, ou pode ser até por fossa estanque enterrada, e esse controle, esse efluente, ele é encaminhado através de caminhão vácuo para a empresa que faz o tratamento, a empresa de saneamento aqui, nossa mais próxima, Águas de Paranaguá, dependendo da demanda, pode ser até encaminhado para a Sanepar. Isso mediante licenciamento. Isso na fase de implantação, que tem esse incremento que você se referiu aí da mão de obra de aproximadamente 700 pessoas. O projeto de saneamento entra no projeto do canteiro da obra, na mobilização da empresa. Já na fase da implantação da empresa, quando ela estiver implantada, então tem sistema de tratamento de esgoto, existe captação de águas pluviais, caixa de decantação para retenção do particulado, o sólido em suspensão ou decantado, e é feito também, por causa da condicionante da licença, análise físico-química dessa água para então ser descartada. Isso entra na condicionante da licença de operação do terminal. Está prevista já na fase de instalação essa condicionante. Então, a resposta do senhor é que hoje o existente já funciona assim, né? A gente não tem, o empreendimento não está instalado, né? Não, mas no módulo que hoje existe, que conforme eu vi ali no croquis, você diz que já existe uma área, uma quadra já edificada, já operando. Na quadra que está edificada, que já está coberta por uma licença de operação, já existe esse controle, existe análise química, químico-físico que é entregue ao órgão ambiental e o descarte é feito nas redes fluviais mediante análise. Isso já existe nessa licença de operação. Satisfeito. Okay. Eu passo a palavra, então, à presidente da mesa,
senhora Aline Carla Costa, que fará o encerramento da audiência e as considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, né, dizer que isso que nós realizamos aqui hoje é um instrumento realmente para o desenvolvimento do nosso município. E gostaria até que tivessem mais pessoas, mas a empresa cumpriu com todos os requisitos solicitados. Então, eu só tenho realmente a agradecer, desejar uma boa noite a todos e dizer que está encerrada a audiência pública do EIV da empresa Rocha.